Então eu tô fazendo meu papel. Porque se eu estivesse passando mão na cabeça do meu time, eu não tô fazendo melhor para eles. Eu preciso que eles se desenvolvam, eu quero que eles cresçam. Eu quero que as pessoas que estão comigo sentem em cadeiras maiores do que a minha. Que elas sejam a potência que elas nasceram para ser. Aliás, inclusive, eu gostaria que você, no seu trabalho, também fosse aberto a mudar de ideia, porque a gente vai ter acesso a novos dados, a gente vai ter acesso a um novo contexto, a gente vai ter novas pessoas trazendo novas perspectivas. Eu gostaria muito que você estivesse aberto a mudar de ideia sempre. Quantas noites, eu tenho certeza, né, que não sou só eu, quantas noites eu não dormi pensando no que eu poderia ter dito para aquela pessoa. Ai, a vida toda! Não é? A vida toda. Por que eu não falei aquilo naquela hora? E aí você fica repassando e ensaiando. E aí, quando você descobre que você pode dar um tempo e refletir e separar um pouco as coisas, Sim. o que eu sei, o que eu sinto, como eu ajo, com espaço entre elas, putz, é tão genial. A gente vive um tempo em que todo mundo quer responder rápido, decidir rápido, reagir rápido. Mas quem é que ainda tem coragem de parar para pensar antes de falar? Hoje a minha convidada é alguém que vive esse equilíbrio entre negócios e humanidade todos os dias. A Ana Buchain é vice-presidente executiva da B3, responsável por pessoas, comunicação, marketing, sustentabilidade e investimento social. Ela é uma das vozes mais respeitadas sobre liderança e cultura no Brasil e também co-criadora do podcast O Que Tem na Sua Carteira, onde fala de dinheiro, liberdade e confiança. Não olhar toda a situação que acontece com a gente, reagir no Calor automático, do momento. eu acho que a gente tem a chance de descobrir uma nova forma que funciona melhor pra gente agora. Porque as pessoas esperam que nós sejamos agradáveis. Quando você traz uma coisa que não vai de encontro a isso, as pessoas se sentem quase que traídas por você. Tem alguma passagem na sua carreira onde você sentiu isso? Falou assim, as expectativas aqui não são as expectativas do que um líder deveria fazer, e sim do que uma mulher deveria fazer. Ana Buchain, minha ídola, minha amiga. Obrigada por você ter vindo. Eu sei como sua agenda é concorrida e com razão, porque você traz valor para tudo que você faz. As pessoas querem você, querem sua presença. Então eu me sinto mais do que honrada de você ter aceito o convite. Ana, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu queria agradecer muito você, de verdade, porque eu posso falar a mesma coisa. Você é uma mulher que eu adoro, eu admiro. Você é uma referência para mim, você é minha amiga e somos amigas há muitos anos. E quanto mais o tempo passa, mais eu te admiro, mais eu quero estar perto, mais eu aprendo com você. E é impressionante, Ana. Eu tava me preparando para vir para cá e tava escutando seus podcasts. Aí eu já, assim, fui abrindo um monte de janela, colocando um monte de pin em coisas que eu preciso pensar, em refletir. E, assim, de verdade é um prazer, uma honra estar aqui com você. Ai, é recíproco. Obrigada, amiga. Nossa, admiração mútua e recíproca é incrível. Quero começar com talvez um lado seu que a maioria das pessoas não conheça e às vezes você vai contar até alguma coisa que eu não conheço, porque eu conheci você tinha, sei lá, 18, 19 anos, né? Eu também nessa faixa, mas eu não conheci você na infância. E eu queria que você me falasse um pouco de quem foi a Ana na infância. O que você gostava de fazer? Onde você cresceu? O que você queria ser quando você crescesse? Ai, que legal essa pergunta. Olha, eu sempre fui uma criança, eu sou a filha do meio, Tá. né, de um casal de professores, que trabalhou a vida inteira, muito, muito, muito forte. Tinha uma classe média, falo que é a história de todo brasileiro, uma classe média sem grandes luxos, aliás, pouquíssimos, um dia tem dinheiro, outro dia não tem dinheiro, mas a gente foi muito feliz. E uma casa que prezava muito pela educação. Mas uma casa também muito leve, muito da brincadeira, muito de todo mundo junto ao redor da mesa. E eu fiquei muito independente por ser filha do meio. Então eu tenho minha irmã mais velha, que é 2 anos e meio mais velha que eu, que é a cara da irmã mais velha, sabe? Super responsável, diligente, inteligente, que abre as portas. E o irmão 6 anos e meio mais novo que eu. Então eu tive uma época de caçula, mas depois eu tive que me virar. Porque quando o André nasceu... E isso, Ana, esse espírito de tipo, tô livre, dá pra fazer o que eu quiser, isso me acompanhava desde muito pequena. E eu acho que eu sempre fui desse jeito, de experimentar, de olhar, de ser curiosa, de ser leve, de me relacionar com todo mundo, de conversar com todo mundo. Você sabe disso, eu sempre tive esse jeito, né? Muito social, assim, né? Tipo, as pessoas se aglomeravam em volta de você, assim, você tem essa atratividade. E é muito engraçado, porque eu tento fazer, olha, engraçado, eu tenho um lado tímido, tá? Então é até contrafóbico. Tá. Por quê? Porque você chegou num lugar, você vai querer ficar sozinha? Você vai querer fazer o quê? Como
como você vai chegar ali, né? E eu gosto da conexão humana, eu gosto de saber da história das pessoas. E então eu acho que isso é uma coisa que eu tinha desde pequena e que eu levo até hoje. E eu sempre gostei muito de dançar, eu sempre gostei muito do lado artístico da coisa. E olha que louco, Ana, quando eu ia prestar vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. E eu ia eu falava realmente disso, que eu queria fazer isso, eu queria ser engenheira genética e pesquisadora, daquelas mais hardcores, assim, carregar 3 doutorados nas costas, ser pós-doc, não sei o quê. Muita autoridade. Muita autoridade. Ou seria uma advogada, porque adoro essa coisa do contraditório, da negociação, da discussão. Ou queria ser atriz, ou música. Não passava nada diferente disso na minha cabeça. Sim. Fui fazer o teste vocacional, falou assim, olha, amor, realmente é música, artes plásticas. Eu falei, pessoal, preciso de dinheiro. Aí fui fazer administração. Então eu passei por muitos lugares, assim, de coisas que me interessavam. Sim. E eu acho que isso é verdade até hoje, Ana. É muito difícil me interessar só por um tema, por uma coisa. E você vê isso refletido hoje no seu trabalho? Porque, assim, fala o seu cargo hoje para as pessoas, para elas entenderem a que estou me referindo. Eu falo. Porque ela não é uma mulher de uma fortaleza só, gente. Mas eu também tenho muitas debilidades, então eu vou chegar lá. Mas hoje eu sou a vice-presidente da B3, a Bolsa do Brasil, e eu cuido de algumas áreas. Cuido da área de pessoas, que a gente chamava de recursos humanos no passado, marketing, comunicação, sustentabilidade, investimento social privado. E agora eu acabei de assumir uma área muito legal também, que é a educação da B3 para fora. Da B3, não para dentro, mas para fora. Uau. Então, para as outras empresas, para a pessoa física. Que legal. Que a gente tem que falar, né, da função da B3, que também é fazer educação financeira junto com os outros players do mercado. Que máximo isso, nossa. Legal, né? Que área legal, vou querer saber mais até. Eu conto. Eu achei muito explicativo a sua origem e os seus interesses diversificados com como que você hoje reflete esses interesses no trabalho, né? E personifica esses interesses no trabalho. Me fala um pouquinho das pessoas que trabalham com você. O que você busca nelas? Porque a gente vem de um mundo corporativo, muitas vezes, meio pasteurizado. As pessoas escolhem trabalhar com pessoas muito parecidas com elas. E eu imagino que isso talvez nem seja uma opção para você hoje, tendo que lidar e liderar áreas tão diversas. Como que você escolhe alguém para trabalhar com você? Olha, eu acho que esse talvez seja... Se você me perguntasse, se fizesse essa pergunta de forma diferente, eu ia te falar que o meu superpoder, a coisa que eu melhor faço é selecionar gente. Eu faço muito bem. Isso vai servir em 1000 situações. Quem são os meus amigos que estão perto de mim, quem são as pessoas com as quais eu preciso trabalhar, quem são as pessoas que eu vou ajudar. Eu consigo fazer isso muito bem. Eu tenho um jeito para fazer. E aí, como é que eu faço os meus times? Né? E eu acho que a melhor prova de que eu faço isso bem é que meus times são longevos. Primeiro eu pego gente que eu sei que é melhor que eu. Assim, e pra mim não tem... Isso é inegociável. As pessoas têm que ser muito melhor que eu naquilo que elas fazem. Muito melhor. Porque eu não vou saber tudo. Eu não posso ser uma pessoa que seja especialista. E eu vou ter essa tentação. Sim. Porque eu não quero fazer um papel de boba ou não saber fazer as perguntas certas. Mas a pessoa que está ali, ela tem que ser 1000 vezes mais técnica que eu, 1000 vezes mais profunda. E eu preciso saber que eu vou aprender com ela no caminho nessa jornada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A segunda são pessoas que me fazem pensar. Porque eu não quero alguém que olhe pra mim e fale assim, senhora. Então, quando eu tenho a sensação que eu tô numa reunião, que alguém tá... claro, você tem razão, mas no fim das contas eu penso, meu, puta, que bobagem que ela tá fazendo. São as piores reuniões pra mim. Então, eu preciso ter essas pessoas que têm essa capacidade de questionar. E aí, pra isso funcionar direito, elas têm que ter uma transparência radical. Pra eu saber que não é de mentira. Isso é muito louco, né? Porque, eu não sei se você tem essa sensação. As pessoas não gostam de transparência radical, Ana. As pessoas gostam de gente que é agradável. Pois é. E transparência radical não ajuda a agradar o outro. Não, mas eu acho que quando ela é feita com amor, aí ela funciona. Quando ela trabalha na intenção de melhorar teu argumento, de fazer com que a gente veja coisas diferentes, e isso tá colocado de cara, aí ela funciona. A transparência radical, que ela é sem controle, no sentido de dane-se, vou quebrar todos os copos que estão nessa sala, aí eu acho que ela é muito difícil mesmo. Mas eu busco isso, e eu faço isso com os times. Então, muitas vezes elas falam, Ana, você aqui é a vice-presidente mais dura que a gente tem na sala. Porque você fala. E como é ouvir isso pra você?
Ana, você sabe que eu escuto até com um pouco de vaidade. Vou ser bem sincera. E eu falo, puta, que bom. Então eu tô fazendo meu papel. Uhum. Porque se eu estivesse passando mão na cabeça do meu time, eu não estou fazendo o melhor para eles. Eu preciso que eles se desenvolvam, eu quero que eles cresçam. Quero que as pessoas que estão comigo sentem em cadeiras maiores do que a minha. Que elas sejam a potência que elas nasceram para ser. Então, eu acho bom. É tough love, né? No fim, o que love. você tá oferecendo para eles é tough love, que é uma expressão que não tem muito em português, né? A gente não fala amor duro, né? A gente não fala do amor que desafia, mas eu acho que ilustra muito o papel do líder. Eu também acho. Né? De você dizer as coisas que precisam ser ditas, na hora que precisam ser ditas, para quem precisa ouvir aquilo para crescer e se transformar e se desenvolver. Porque se você não diz, você não dá oportunidade para a pessoa, você está tirando dela essa oportunidade. Exato, Ana. E eu acho que essa é a maior sacanagem que alguém pode fazer com o outro. Quando você se interessa legitimamente pela pessoa, você não falar a verdade, você tirou a chance e você cria uma assimetria de informação, principalmente numa relação de gestor e liderado, que é muito triste. E a mesma coisa vai valer com a empresa como um todo, né? Então, muitas vezes me perguntam, você conta para as pessoas que elas estão numa lista de sucessão? Conto. E você conta se elas não estão? Conto também. Mas por que? Que absurdo, daí as pessoas vão embora. Mas não é melhor ela ir embora sabendo que aqui ela não vai, talvez, não crescer onde ela quer, ou do jeito que ela quer, e ter a chance de fazer isso para a carreira dela em outro lugar? É uma organização muito madura. Mas tem que ser, Ana. A gente está trabalhando com adultos. Imagina. Estamos mesmo! Alguns adultos há mais tempo, outros adultos há pouco tempo. Ok. E não tem nada a ver com idade, hein? Mas eu acho muito bom e eu acho muito interessante essa sua colocação, e eu fiz essa provocação de propósito, porque eu acho que a gente paternaliza muito o trato com as pessoas dentro das organizações, porque em algum momento se foi para um extremo onde a organização tinha que cuidar das pessoas, e eu acho que existe um nível de cuidado que a organização realmente tem que ter, mas não é cuidar do indivíduo e das carências do indivíduo e das necessidades do indivíduo, é do profissional. Exato. E aí a coisa se confundiu, e se confundiu muitas vezes dos dois lados, da organização passar limites que não precisava ter passado e das pessoas pedirem do trabalho coisas que o trabalho não está preparado para dar e não é a função do trabalho te dar, né? É engraçado isso, Ana, porque eu sinto que essa é uma coisa que aconteceu muito também pós-Covid. Pelo menos na AB3 a gente realmente teve um trabalho muito maternal com as pessoas e a gente quis cuidar durante a pandemia, até porque estava todo mundo sem chão. A pandemia atravessou a gente de uma forma muito forte. Então a gente brinca, né, para a linha de frente do jeito que a gente podia ir. A gente não podia, o mercado não podia parar. Então as operações tinham que continuar. Então isso tem um pouco de cara até de indústria. Então, assim como os profissionais de indústria iam para a indústria para fabricar as coisas, a gente tinha que estar lá porque o mercado não podia parar. E eu e um par meu super bacana, que a gente trabalha muito bem juntos, que é o diretor estatutário de riscos, e a gente assumiu essa frente da gestão da crise da Covid. E a gente ajudava as pessoas, porque elas tiveram tela azul. Chegava uma hora que elas perguntavam, como é que eu peço comida se eu for trabalhar? Da mesma forma que você sempre comeu. Você tem algumas hipóteses. Você pode trazer a sua comida de casa, você pode usar o seu VAR Tinha que chegar nesse nível. Nesse nível. Você pode pedir o iFood. Olha só, o Rappi, o que for. A entrega, tem delivery. Chegou nesse nível. Quando foi passando a pandemia, e para mim isso foi muito emblemático, Ana, porque isso foi em julho de 22. Nós fomos a primeira empresa que eu reconheço e dou conta que começou a chamar as pessoas de volta para um trabalho híbrido, não 100% remoto. Isso foi antes de Google e Amazon, tá? Google e Amazon fizeram no começo de 23. E eu lembro que a gente estava numa reunião de líderes e a gente estava conversando e a gente foi comunicar, então, o retorno ao escritório. E veja, o retorno eram de 2 dias presenciais para uma exigência de 3 dias. Ou seja, não é uma mudança radical, não estou pedindo para todo mundo vir todos os dias. Ainda tem flexibilidade de entrada e saída. Mas eu imagino que deve ter tido uma dificuldade por ser um dos primeiros. Ana, mas foi uma coisa tão maluca, porque muitas pessoas ficaram muito bravas. E as pessoas podem não gostar, Ana. Elas precisam entender o que está por trás.
E elas precisam entender o que está ali naquela decisão, o que eu preciso delas nessa relação. E é aí que eu acho que é o ponto crucial da questão. Porque a empresa algumas vezes vai dar coisas para o indivíduo, vai cuidar da parte pessoal e vai fazer parte. Às vezes a gente fala tanto de saúde mental, a gente fala, por exemplo, em maternidade ou paternidade efetiva. Você entrou numa coisa pessoal. Quando você cria as políticas, por exemplo, de parentalidade, você entrou numa questão pessoal. Mas a gente também tem que ter reciprocidade. E aí eu lembro de eu falar, gente, a gente percebeu que a performance caiu X, Y, Z, que a cultura está deteriorando assim, assim, assado. Ela falou assim, mas você está rompendo com a sua palavra. Você falou que eram 2 dias, que a gente podia trabalhar presencial, agora são 3. Daí os contextos mudam, as coisas mudam. E se eu não quiser ficar? Se você não quiser ficar, vai ser uma pena. Você pode buscar uma organização que tenha a ver com você. Ana, tô te falando, eu falei desse jeito, tá? Ana, foi um caos na história da transparência radical. Porque a pessoa não tinha maturidade para entender que, ok, essa é a regra dessa empresa. Essa empresa está fazendo isso por A, B e C. Se ela não te cabe mais, você pode escolher. Porque a gente não vai mudar, a gente já tomou essa decisão. Eu posso te escutar, eu posso escutar a tua reclamação. Se você tiver um argumento melhor, talvez funcione. Repensar até. Mas não porque isso é o melhor para você e eu preciso te atender em todas as suas necessidades. E assim, o que me espanta, assim, e me choca até um pouco, é essa postura de, mas você falou isso no passado e agora você está mudando a sua palavra. Senhores, a gente pode mudar de ideia. Aliás, inclusive, eu gostaria que você, no seu trabalho, também fosse aberto a mudar de ideia, porque a gente vai ter acesso a novos dados, a gente vai ter acesso a um novo contexto, a gente vai ter novas pessoas trazendo novas perspectivas. Eu gostaria muito que você estivesse aberto a mudar de ideia sempre. Exato, exato. E que você escutasse pontos divergentes, né? Que a gente possa crescer com isso. Mas eu acho engraçado essa dinâmica atual das relações de trabalho. E assim, eu imagino o quão até meio traumático pode ter sido para vocês passarem por isso e liderarem esse movimento. Porque, por exemplo, a gente estava indo agora, essa semana passada, no Nubank, tipo, falando a mesma coisa, 2, quase 3 anos depois, e as pessoas se revoltando. Exato, exato. E assim, Ana, e sem motivo, até porque eles fizeram muito bem. Eles estão falando que a primeira mudança vai acontecer em junho de 2026. E a segunda em 2027. Tem muito tempo de adaptação e organização. Eles fizeram de uma forma muito bacana. E assim, e ninguém está pedindo um absurdo. Então, eu acho que essa coisa da contrapartida, ela tá ficando muito desbalanceada. E aí, pro teu ponto, né? Será que a gente tá lidando só com adultos? Eu acho que em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Por isso que a transparência radical serve muito. E essa questão de você conseguir se posicionar com clareza. Explicar para as pessoas não precisam gostar. É horrível isso também, né? Assim, a frase, o recorte em si não é bom, mas as pessoas não precisam gostar. Elas estão escutando, elas precisam entender. E a partir daí elas fazem a lição delas. Quero pegar nesse ponto do gostar ou não gostar, porque as pessoas muitas vezes personificam o que elas escutam. Né? E como líder mulher, você já deve ter sofrido exatamente esse efeito de trazer uma notícia ou uma decisão que não necessariamente é a mais popular e as pessoas personificarem isso em você. Eu acho que para as mulheres ainda mais grave, mais difícil de lidar, porque as pessoas esperam que nós sejamos agradáveis, que nós sejamos, assim, cuidadoras, e quando você traz uma coisa que não vai de encontro a isso, as pessoas se sentem quase que traídas por você. Tem alguma passagem na sua carreira, além dessa que você acabou de contar, onde você sentiu isso? Falou assim, as expectativas aqui não são as expectativas do que um líder deveria fazer, e sim do que uma mulher deveria fazer. E o tempo inteiro, Ana. Por mais madura que seja a organização, porque hoje a B3 é uma organização muito diversa, muito plural e muito madura. E isso são os relatos assim, dos grupos subrepresentados mesmo que falam sobre isso. Porque a gente tem trabalhado há muito tempo, a muitas mãos. Mas eu percebo isso em pequenas coisas, sabe? Do que é esperado. Mas o teu papel é personificado, por exemplo. Você deveria ser a pessoa que está capturando toda a informação, fazer toda a síntese e nos ajudar com os próximos passos. Será que eu sou mesmo? Eu nem sou a melhor pessoa para fazer isso, eu sou tão desorganizada, rapaz. E às vezes eu brinco com isso. E aí o time já saca. Isso ainda acontece? Algumas vezes, Ana, não é sempre, não é com as pessoas que eu mais me relaciono. Mas isso eu percebo também. E a questão do cuidar, assim, às vezes ela vem... E vem em outros fóruns também, tá? Não só ali dentro da companhia.
Porque afinal a companhia é um reflexo da sociedade. Claro. Mas eu vejo, por exemplo, em cursos que eu faço, é muito esperado que a Trabalho mulher... em grupo. Trabalho em grupo. Que a mulher organize. Eu estava contando para você que eu estou fazendo uma formação diferente e eu me candidatei a ser a representante de classe e fui eleita. Então, Aham. eu sou a presidente da turma. Veja, eu finalmente sou presidente de alguma coisa, né? Veja. Aí eu virei a presidente da turma. Mas, por exemplo, a expectativa que vem de que eu seja presidente da turma, ela vai muito além do que eu esperaria, Ana. Porque ela cai nesse lugar de ser mulher. Então ela vem, você tem que forçar o time a participar. Essa é a minha função. Ui. Eu tenho que pegar adulto, formado, C-level, CEO. Que pagou pra estar aqui. Que pagou pra estar aqui, pra participar. É isso? É esse feedback que você está me dando? Então, eu tive uma discussão, por exemplo, com o reitor da universidade deste grupo de liderança. Porque ele falou assim, esse grupo é um grupo muito passivo. E você realmente é uma representante muito passiva. Eu falei, olha, eu tô aqui para melhorar. E se você tiver um exemplo claro de onde eu deveria estar atuando, eu vou adorar, porque isso me ajuda a ir para frente. Agora, não entendi que a expectativa era minha de engajar todos os colegas. Eu não entendi que o meu papel era garantir, por exemplo, a gente faz check-ins mensais, né? Então tem os módulos e nos check-ins a gente se encontra e sempre ele traz um convidado e você deveria engajar com aquele convidado. Eu não entendi que o meu papel era fazer isso. Então que tal se a gente voltasse e falasse do meu papel? Excelente. Ana, mas eu vou te falar, me custou algumas horas. Eu imagino. Pra eu conseguir digerir e poder devolver assim, desse jeito. Até processar, Ana, eu demorei. Aí eu falei assim, gente, isso aqui não é meu. Isso aqui é... Porque num primeiro momento, a gente se sente cobrada de algo que parece que era nosso. Né? Se alguém tá me cobrando, é porque provavelmente eu deveria estar fazendo isso, certo? Vamos dar 5 minutos aqui pra ver se tá realmente certo. Exatamente isso. E a gente tem uma coisa da execução, né? De fazer a tarefa, de resolver o problema, de solucionar. Missão dada, missão cumprida. Isso, a gente cresceu assim. Sim. E aí eu falei, não, isso não me cabe, isso é dele. Isso não é meu. E a Ana conseguiu me posicionar, foi tão bom. Como ele reagiu? Fiquei muito curiosa. Ana, eu acho que ele assustou. Ele não esperava... Ele não esperava. Um questionamento. Não, porque isso aconteceu, obviamente, de uma forma assíncrona, numa troca de e-mails. E eu começo brincando, o primeiro e-mail que eu mando para ele, que bom falar com você, olha, tá chegando o check-in. Algumas pessoas sugeriram A, B, C, D. Ele falou que a gente poderia sugerir tópicos e forma e discussão. E ele, quando me responde a primeira vez, ele vai num ataque absolutamente pessoal. Que é aí que ele entra nessa parte de você é passiva, esse grupo não tá andando, você não tá fazendo o seu trabalho, não parece que você tá no seu nível, etc e tal. E eu abri o primeiro e-mail com ele brincando, falando das tarifas, porque ele passou basicamente o primeiro módulo inteiro falando de geopolítica e falando de tarifa. E aí eu falei, olha, tinha certeza que você ia me perguntar das tarifas, né, no check-in? E ele fala... Você quer que eu descubra o que está na sua mente? Assim, ele foi muito agressivo. Uau. Por que você não falou se você queria falar? Eu não sou obrigado a saber. E a nossa reunião era na quarta e a tarifa foi fechada na sexta. Desculpa aqui um pouco de contar essa história em detalhe. Mas eu achei tão maluco, tão agressivo. Sim. Aí a minha resposta foi muito assim, olha, então estou aqui para aprender, me fale sua expectativa, esclareça. E make no mistake about it. Se eu quiser falar, eu vou falar. E você pode esperar isso de mim. Se eu não quiser falar, eu não vou falar. Porque é assim que vai funcionar. E olha que engraçado, né? A gente está falando de um programa global e olha como o gap cultural se apresenta nas pequenas coisas. Eu falei de tarifa para brincar com você. Porque eu achei que isso era importante para você e para construir uma ponte. Claramente o senso de humor não cai tão bem em todos os lugares. Drop the mic. Aí eu falei, essa foi uma resposta que me abasteceu. Porque ela foi fina, ela foi elegante. Eu não ataquei ele pessoalmente, mas eu me posicionei. Sim. Então eu me senti muito bem. E aí, Ana, ele falou assim, que bom que você está disposta a sempre evoluir. Não é sempre que a gente escuta esse tipo de coisa. Conto com você na próxima. Aí corta, vou pro próximo módulo, encontro ele presencialmente. A primeira coisa que esse homem faz é me abraçar, agradecer. Não pediu desculpa porque... Não foi capaz de fazer isso, mas o que isso me trouxe individualmente foi uma vitória e um algoritmo, Ana, que na verdade ele abriu quase uma outra trilha mental, uma forma que eu tenho de lidar com as coisas. E eu acho que isso teve um poder maravilhoso. Então eu acho que se a gente consegue, e a gente estava falando disso um pouco no Esquenta, né? Não olhar toda a situação que acontece com a gente, reagir no calor automático, do momento.
para se livrar, Aham. eu acho que a gente tem a chance de descobrir uma nova forma que funciona melhor pra gente agora. Uhum. E aí isso pode ser tão poderoso no nosso desenvolvimento. É demais, é demais. Porque, assim, falando de neurociência, faz você acessar caminhos mentais que você não acessaria sob estresse. É tão simples quanto isso, né? A explicação neurocientífica do porquê que você consegue reagir diferente tomando um espaço entre ação e reação. Mas, na prática, parece que se cobra das pessoas ou se valoriza ainda mais uma resposta automática no calor do momento e lacradora, né? Se não for lacradora, talvez você não tenha se posicionado, Exato. né? É como se o seu posicionamento perdesse valor porque você tomou um tempo entre a ação e o momento de se posicionar. Você acha que no mundo corporativo ainda se cobra muito essa questão e se valoriza muito essa questão de ser mais extrovertido e de falar no calor do momento e quem fala mais alto leva? Você acha que isso ainda tem um valor desproporcional versus resultado? Ou você acha que isso está mudando? Eu acho que isso está mudando. E eu não sei se é porque eu tenho a sensação de que quanto mais eu cresço e mais confiante eu tô, e veja, não quero que seja confundido com arrogância, mas mais confiança eu tenho, que eu tenho espaço no lugar e eu posso pensar, Sim. melhor eu opero. Tá. Então eu não sei se é uma questão de senioridade, ou se é uma questão de mudança de tempo, ou contexto que eu tô, lugar onde eu tô. Uhum. Onde eu tenho um time que trabalha comigo, né? Então meus pares, o meu gestor, a gente tem um nível de confiança muito alto. Sim. E que a gente permite, tipo, putz, deixa eu pensar e eu volto com você. Eu não tenho certeza. Ou posso falar alto e a gente pensa juntos? E eu vou falar, aqui me dá a liberdade de devagar um pouco e a gente chega na resposta juntos? E eventualmente mudar. Ou de falar, puta, o que a gente está esquecendo? Onde está o contraditório disso? Por que a gente está tão certo? E se a gente fizesse o exercício contrário? Uhum. Mas isso foi adquirido. Porque quantas noites, eu tenho certeza, né, que não sou só eu, quantas noites eu não dormi pensando no que eu poderia ter dito para aquela pessoa. Ai, a vida toda! Não é? A vida toda. Por que eu não falei aquilo naquela hora? E aí você fica repassando e ensaiando. E aí, quando você descobre que você pode dar um tempo e refletir e separar um pouco as coisas, Sim. o que eu sei, o que eu sinto e como eu ajo, Uhum. com espaço entre elas, Uhum. putz, é tão genial, é tão bom. Uhum. Não, e sabe que você estava falando do seu superpoder de selecionar as pessoas? Eu vejo isso como um superpoder meu. Meu time assim, o time que consegue trabalhar comigo é um time que consegue tolerar mudanças de rumo, porque eu parei, pensei e voltei com um negócio totalmente diferente do que eu pensava ontem. E tem gente que não consegue trabalhar nesse cenário. A pessoa fala assim, um dia ela acorda e fala um troço diferente, outro dia ela acorda e fala um outro troço diferente. Mas é porque eu me permito fazer essa reflexão para tomar melhores decisões. Se eu achasse que a decisão é tão boa quanto aquela que eu tomaria na hora, eu não faria isso. Não ia perder o meu tempo e o tempo das pessoas. Exato. Mas eu realmente vejo valor nesse espaço que eu tomo para refletir e mudar de ideia. Então, hoje em dia, assim, para mim, esse é o meu superpoder. Eu tenho zero problemas em decepcionar você, que estava esperando que eu respondesse na hora e eu não respondi. E eu respondi 3 dias depois com um troço que eu achei que era muito melhor. Perfeito, perfeito. E que também te atende, né, Ana? Porque eu também acho que tem um pouco dessa fantasia do me responde na hora, porque está na agenda do outro. Exato. Mas também, o que está na minha agenda? Quais são as minhas prioridades? E, eventualmente, a tua resposta vai ser negativa para o outro vai ficar bravo. E muita gente usa desse artefato de pressionar para ter a resposta rápida para conseguir a resposta que lhe serve, não que serve para o outro. Exatamente. Então, quantas vezes a gente não escuta, principalmente as mulheres, falando, putz, eu falei sim para um negócio que eu não queria fazer. E por quê? Porque eu tive que responder rápido. Comprei uma coisa que eu não queria, eu aceitei uma proposta que eu não deveria ter aceito, eu fiz alguma coisa porque é a agenda do outro. Eu tô tão repetitivo com essas coisas das aulas, porque as aulas me impactaram. Uma aula de negociação. E aí o professor falava assim, não comece a negociar enquanto você não tiver todas as peças no tabuleiro. Você não começa a jogar enquanto todas as peças não estiverem no tabuleiro. Então o que você faz? Você pergunta. Você pergunta, você pergunta, você pergunta. Pergunta mais um pouco, entende o que é importante para o outro, entende o que é importante para você. Quem tem pressa de negociar? Aí ele falava assim. Aí a gente simulou alguns exercícios, foi tão curioso, Ana, porque a gente cai em todas as armadilhas corporativas.
tomar decisão rápido. Achar que você já sabe o suficiente. Achar que você está saindo com uma negociação boa sem entender o tamanho da torta inteira que está na mesa. Sem entender o que é valoroso para o outro e que é barato para você. E aí você fala assim, gente, como esses arquétipos, esses algoritmos, né, que a gente vai aprendendo quando a gente vai estudar, ou quando a gente escuta um podcast, quando a gente lê um livro, ele tem um poder de sintetizar um conhecimento técnico e que traz solução pra gente, coisas que às vezes a gente fica na briga, né? E eu acho legal esse exemplo da negociação, porque várias coisas que a gente ensina, por exemplo, que eu ensino na hora, os meus mentores ensinam na hora, eles têm muito essa questão de, puxa, muitas vezes para você performar em altíssimo nível, você vai recorrer a habilidades que são da essência humana. Então, por exemplo, para você ser um bom negociador, você tem que ter curiosidade. Que toda criança tem. Se você for ver como uma criança nasce e como ela aprende, é perguntando. A criança pergunta 5, 10 porquês para ela construir um conhecimento sobre aquilo que está acontecendo. E ao longo do tempo a gente vai perdendo isso. A gente vai desaprendendo essa curiosidade, a gente vai deixando de usar. E essa curiosidade genuína sobre o outro, muitas vezes, ela é uma agenda de performance. E a gente não se dá conta disso. Então eu achei maravilhoso esse negócio de perguntar, porque é muito disso, é da gente se reconectar com o que é ser humano. Ser humano é você se interessar pelo outro, é você fazer perguntas, é você não assumir que o seu mundo é o mundo de todo mundo, né? E quando a gente fala de liderança muitas vezes humanizada, né? Ficou aquele negócio da liderança fofinha para algumas pessoas. Não é isso, é uma agenda de performance. Exato. Adoro quando você coloca isso, Ana. É uma agenda de performance, ela não é uma liderança fofinha, só que ela está olhando mais variáveis. É isso, essa é a diferença. E eu adoro essa história de você falar do porquê, porque ela amplia mesmo a tua visão. E uma vez eu perguntei para o meu gestor, né? Falei, qual que é o teu grau de certeza nas decisões? Ou quanto de informação que você precisa? Vai, Ana, quanto mais eu subo, menos certeza eu tenho, menos informação eu tenho. Eu tenho que tomar a decisão com 60%, 70%. E aí eu perguntei, mas como é que você amplia? Eu pergunto. E é uma agenda de performance. Então, ter o tempo mental para fazer isso é muito importante. Você já estava fazendo poucas coisas e aí você resolveu lançar um podcast. Sim! Já tá em que temporada? A gente está completando a 3ª temporada, Ana. O que tem na sua carteira, um dos meus favoritos. E eu me inspiro muito em vocês. Acho que vocês têm convidados incríveis, um formato incrível. E fala um pouquinho de como surgiu essa ideia e como surgiu a parceria da B3 com Still the Look. Foi muito legal isso. E ele nem era das coisas que você fala, né? Uma vez eu acordei achando uma coisa, depois acordei achando outra. Foi mais ou menos isso. A Manu Bordaski, que é então a co-founder do Still the Look, ela percebeu que o negócio dela foi crescendo, e ela estava numa agenda de ir além de moda e falar das coisas do universo feminino. E uma das coisas que ela descobriu ali é que se fala muito pouco sobre dinheiro para mulheres. Ela nos procurou e falou assim, vamos fazer uma collab? Vamos fazer uma tirinha que vocês escrevem aqui no Still the Look, vocês fazem uma coluna e a gente segue, aí disso virou, vamos fazer então um podcast. A gente tem a Infra, a gente trabalha juntos, fala de alguma coisa diferente, moda com dinheiro. Beleza, a gente ia fazer 8 episódios, uma temporada, eu ia ser co-host de uns 3 ou 4, porque minha agenda realmente é muito maluca. Mas a verdade, Ana, é que a Manu e eu, a gente não se conhecia, tá? A gente sentou, bateu o santo de um jeito que eu não consigo explicar. A gente é super diferente, com background diferente, histórias diferentes, mas tem uma sintonia de trabalho e uma ética de trabalho similar. E a verdade é que funcionou muito bem. E aí a gente esbarrou numa coisa que a gente não tinha visto. Porque quando você fala de dinheiro com mulher, na verdade, tem uma história inteira que vem junto com o dinheiro. Que vem da infância, por isso que eu adorei a tua pergunta inicial, da relação com o dinheiro na infância. Depois, quando essas mulheres começam a trabalhar, o que acontece? Quando elas tinham e deixam de ter, ou passaram a ter e gastaram, elas se endividaram? Não se endividaram? Elas já administraram bem? Elas cresceram? Elas devolveram para a comunidade e só sabem fazer isso e não sabem usar para elas? E aí você tem 1000 ramificações e aí a gente bateu em histórias de liderança, de liberdade, de empoderamento, de crescimento.
E aí, enfim, uma coisa levou para outra, a gente já está na 3ª temporada, são 70 mulheres que a gente já entrevistou. Uau. E o podcast ficou em primeiro lugar do Spotify Eu Brasil vi, por alguns dias, assim, a gente ficou super feliz. Porque no fundo, me perguntaram isso, assim, mas ficou na frente de True Crime? Falei, ficou na frente de True Crime, ficou na frente de podcast de futebol. Uhum. E aí você fala, puta, olha que legal, um podcast liderado por 2 mulheres, um time incrível, que entrevista mulheres, que tem mulher e dinheiro como tema, ficou em primeiro lugar, na frente de tantas coisas que são tipicamente referências culturais do nosso país. Sim. Então eu tenho um orgulho, assim, Ana, que eu não consigo explicar. Sabe aquelas coisas que você não imaginei que um dia isso fosse acontecer? E olha que legal. E o que eu mais amo, Ana, de verdade, é sacar o impacto que teve. E você deve ter essa sensação também. Quando alguém vira pra você e fala assim, Ana, eu escutei aquilo no teu podcast, eu mudei aquilo pra XYZ, ou na tua mentoria, depois da tua mentoria, eu destravei, não sei o quê. É essa sensação que eu tenho. Gente, olha, essa mulher saiu do vermelho e começou a investir. Essa mulher teve coragem de separar. É a transformação que gera, né? Ai, Ana, é demais. Me dá um orgulho, uma alegria. E você sabe, eu tenho 2 meninos, né? 2 filhos. E as amigas dos meus filhos começaram a escutar. Então, você fala assim, eu tô falando com meninas de 12... As futuras líderes. As futuras líderes. As mulheres de 70 que estão se reinventando, de 80. Você fala, meu Deus, olha que legal. Olha que máximo. E como essas redes femininas são tão potentes. Sim. Né? Eu sou muito orgulhosa do trabalho. Eu acho muito maravilhoso e eu acho tão importante falar de dinheiro com mulheres, porque durante muito tempo dinheiro não fazia parte das rodas femininas, não era um assunto que fazia parte das rodas femininas. Inclusive, as mulheres muitas vezes crescem sendo ensinadas que dinheiro é sujo, né? Dinheiro é sujo, dinheiro... deixa que seu pai cuida, vai pagar um negócio, deixa que seu pai cuida, deixa que seu marido cuida e etc. E você vai internalizando isso como se fosse o certo. E desconstruir isso no sentido de que, e eu acho tão importante esse momento, eu acho que vocês pegaram um momento tão oportuno para falar disso e para falar disso abertamente, falar disso de um jeito sério, estruturado, porque a gente está aqui, né, à beira de 2030, onde você vai ter o Great Wealth Transfer, pela primeira vez a maior parte da riqueza do mundo vai estar na mão de mulheres em vez de homens, e você fala assim, como é que essas mulheres vão lidar com esse dinheiro? Como é que isso vai mudar a forma de fazer negócios? Como é que isso vai mudar as decisões sobre onde a gente vai investir, onde a gente não vai investir, o que é importante, que setores são importantes, que setores não são importantes, uma vez que o dinheiro, que é poder, é a liberdade, vai estar, na sua maior parte, sendo controlado por mulheres pela primeira vez na história. Como você sente isso? E você sente que você tem uma parcelinha, assim, pelo menos, de responsabilidade sobre isso? Porque eu acho que você tem. Ai, Ana, eu amaria falar que sim, mas eu acho que o meu papel aqui está no papel de publicizar, de só abrir a porta para elas entenderem que isso é uma possibilidade para elas, porque a gente não sabe, né, que é uma possibilidade para gente. Eu acho que tem uma questão do viés da sugestão. A gente foi educada, e assim como a maior parte, de novo, dos grupos subrepresentados. Então, quando eu falo grupo subrepresentado, entendam-se pessoas que não são homens brancos, tá? Bom, isso vai valer para todo mundo, que é o tal do viés da sugestão. Sim. A gente é sugestionado que a gente não é bom o suficiente em exatas, que a gente não pode mexer em dinheiro, foi como você falou, que o homem que provê. Mas, gente, isso tudo foi estabelecido por alguém, isso não é verdade. Não é verdade. A gente é tão boa em matemática quanto os homens. A gente gosta de exatas tanto quanto, e a gente pode ser ambiciosa tanto quanto. Então, eu acho que eu abro esta possibilidade. E tem dados que são super alarmantes que vão contra isso. Tem uma pesquisa que fizeram em Harvard, Ana, que eles mediram qual era a atratividade de homens e mulheres. O que um homem gostava de uma mulher e que uma mulher gostava de um homem. E tem vieses dos dois lados e dói um pouquinho, tá? Mas, tipicamente, os homens gostam do quê? Eles se atraem para uma mulher por quê? Pelos atributos físicos e pela beleza. O que repele um homem? Ambição e inteligência. Que ótimo. Que bom. Então, o que acontece com as mulheres? Toda vez que elas vão fazer uma aparição pública, elas se refreiam. Porque elas não querem parecer. O impacto no comportamento para você ser aceita. Então, já que é para ser aceita e para ser considerada não rejeitada, eu não posso ser nem ambiciosa nem inteligente, então eu me calo. Quando eu vi o dado pela primeira vez, aquilo caiu assim muito mal para mim. Porque alguém tem que falar. Assim, escuta,
Você pode ser bonita, e inteligente, e interessante, e ambiciosa, e ter uma relação afetiva super positiva. Você pode fazer isso. Pode ser inteligente, você não vai morrer sozinha. Exato, exato. Até porque depender só em beleza é uma lista muito curta, né? Gente, e tem prazo de validade. Exato, exato. Então, eu entendo que o meu papel aqui, talvez, né, na grande transferência, seja de só mostrar que é uma possibilidade para as mulheres. Assim como eu vi isso em mim, assim como foi um valor que meus pais me passaram, que o trabalho, ele é fundamental, que eu não podia depender de nenhum homem. E isso é um traço que eu tenho até hoje. Então, assim, para mim é muito importante. Eu sou mãe de 2 meninos e eu quero que eles saibam disso também. Talvez a minha maior responsabilidade esteja aí, em criar homens que entendam que os papéis são igualitários, que tem que ter divisão correta de tarefa, que as mulheres podem e são tão ambiciosas quanto os homens, que as mulheres gostam de todas as coisas que os homens gostam também, que a gente não pode falar disso, né, normalmente. Então é ser esse lugar que é essa porta-voz, que sintetiza também a mensagem, Ana. Porque se a gente entra num nível muito duro da mensagem, da pesquisa, do estudo, não sei o que, isso repele. Sim. Então como é que eu deixo a mensagem no mais simples possível, seja acessível para todo mundo? Então acho que esse é o nosso papel ali no Pod. Eu gosto. Eu gosto dessa possibilidade da gente poder contar várias versões e várias interpretações do que uso você pode fazer disso daqui pra frente. Uma vez que você sabe que é isso que acontece, né? Que uso você faz disso para te favorecer, para favorecer sua jornada de carreira, para favorecer o seu papel dentro de casa, né? Então você citou os seus filhos, e eu fiquei até curiosa para saber como que é a sua relação com eles nesse sentido, assim. Seu papel de você é uma líder feminina, um expoente no Brasil, muitas mulheres se espelham em você, e em casa você está criando 2 homens, futuros líderes nos respectivos setores que eles resolverem crescer e se desenvolver. Você conscientemente atua com eles, educando-os para a diversidade e inclusão, ou quando você está em casa, você está descansando, é outra história? Não, Ana, não existe Não descanso descansamos, nessa né? Não descansamos. Eu perguntei justamente a resposta para o pessoal aqui, né, que está assistindo. Eu acho que a educação, como foi um valor que foi passado dos meus pais para mim, e esse é o valor que eu não quero abandonar, eu acho que ele é o fundamental que eu posso ter com os meninos, né? Porque quanto mais informação der para eles, menor a simetria de informação, mais eles vão descobrir o que vão fazer, para usar o teu termo, né? Agora, que você sabe o que você vai fazer com isso. E eu falo muito, então eu falo que eu amo trabalhar, que eu sou uma mãe melhor porque eu trabalho, e que isso me dá opção de fazer as coisas, que meus pais me deram, no momento que eles me deram educação, foi me dar a opção de ser quem eu sou, de escolher, que eu escolha, e que isso é o que eu estou servindo para eles. Que as mulheres e os homens, eles têm papéis equivalentes na sociedade, e que não pode ter preconceito. E aí a gente vai falar sobre preconceito também. Onde ele aparece? Por que tipicamente a gente tem esses vieses? E a gente fala, inclusive, dos preconceitos que a gente mesmo tem. Porque ninguém é livre de preconceito. Não. E como a gente trabalha com isso? E aí tem sido muito interessante, Ana, porque eles me surpreendem nas respostas deles. Eles me surpreendem nas coisas que eles veem e que eles falam. E eu não tinha noção que eles sabiam das coisas que eu fazia ou do que viam. E aí, enfim, né? Quem nunca, mais uma vez saiu uma matéria, eu saí na capa de um jornal importante. E eu fiquei muito feliz. E eu mandei para eles. Falei, olha, eu sei que às vezes é difícil vocês entenderem um pouco do que eu faço, mas está aqui. E aí meu mais velho falou assim, mãe, eu morro de orgulho de você. Você é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço. Aí pensei, filho, isso não é exatamente verdade. Não! Mas eu vou pegar esse troféu pra mim. Claro que é, gente! Esse eu vou pegar pra mim e tudo bem, então por hora fica achando isso. Mas porque a gente faz esse tipo de conversa? Acho que no fundo, Ana, é porque ela existe. E tem coisas que eu falo que são conversas sem vergonha. Eu nomeei como conversas sem vergonha. Para eles poderem falar tudo para mim. Inclusive coisas que talvez eles só falassem com o pai. Sim. Porque isso é pré-estabelecido, que há coisas que você só fala com seu pai, há coisas que você fala com sua mãe. Mas vamos falar de conversa sem vergonha? Isso é bom, isso é ruim, isso é legal. E aí isso tem aberto uma avenida de conversa. De tudo e para tudo, sabe? Máximo. Então... Dá para ter conversa sem vergonha no trabalho também? Dá, tem que ter conversa sem vergonha no trabalho. Aliás, essa foi a premissa que a gente fez de diversidade, sabia? Quando a gente começou a trabalhar, foi... a gente usou o termo shameless, né? Mas olha que coisa, né? A gente, quando começou a falar de diversidade, veio muito pelas próprias pessoas do time. Vocês não vão fazer nada, a gente já tinha passado pela fusão, isso foi em 2017. Tá na hora da gente falar de diversidade. Tá bom, então vamos. Mas
a premissa que a gente partiu, e é legal, né, a gente sem pensar em qual a premissa que a gente tem de trabalho, é que a empresa é um recorte da sociedade brasileira. O que a gente sabe da sociedade brasileira? Que é preconceituosa de partida. O que eu sei do mundo corporativo? Que as pessoas, elas se vinculam à lógica de mérito para falar das suas decisões, começando pelo mérito acadêmico. Sim. Então, tá bom. Então, essas são as premissas? São. Então, a gente tem um grupo que pode ser um recorte da sociedade brasileira e pode ter os seus preconceitos, que a ideia de mérito, ela se sobrepõe muitas vezes à experiência, à competência e à entrega, e que a gente vai se levar por esse tipo de coisa e que nem todo mundo vai estar no mesmo lugar da jornada. Beleza. Então, a gente vai assumir que as pessoas estão assim. E a gente vai encontrar as pessoas no lugar que elas estão na jornada. Foi difícil fazer isso, né? Porque a nossa tentação, quando a gente está numa área de pessoas, é falar, não, é isso e você não pode ser preconceituoso. Mas se a gente entra com uma bandeira fogo nos fascistas, por exemplo, você está sendo tão intolerante quanto quem é intolerante em relação ao valor de diversidade. Sim. E é difícil aceitar isso, essa ambiguidade. Aí a gente começou a falar, então tá bom, então se eu tenho alguém preconceituoso e não consegue falar sobre isso para todo mundo, vem para a área de pessoas que eu vou te acolher. Eu vou entender onde é que está o teu viés. E talvez eu não consiga mudar a tua crença, mas você vai ter que mudar o comportamento. E eu vou te ajudar nessa jornada. Ana, maravilhoso. É um processo educacional. Tá funcionando, né? Não dá pra falar que funcionou. Tá funcionando. Que máximo. E as pessoas se sentem à vontade de ir falar sobre isso. Super. Já tive gente que falou assim, eu não consigo trabalhar com essa questão X, não vou nomear. Tá bom. Aí aconteceu que na área dessa pessoa, você teve exatamente aquela situação. Tá bom. Então como é que eu preparo o gestor? Como é que eu preparo essa pessoa? Como é que eu preparo outro indivíduo? Como é que eu preparo o time? Como é que a gente recebe as pessoas? E aí eu cheguei numa heurística, né? Junto com a minha irmã, aliás, que ela que chegou, eu achei muito boa. Todos nós vamos ter convicções pessoais em relação ao tema de diversidade. Independente da sua convicção pessoal, você está disposta a abrir mão de 50% da população que está melhor educada. Porque as mulheres hoje, vamos pegar só o recorte de gênero, as mulheres são mais educadas do que os homens, em termos acadêmicos. Elas ganham menos, na sua maioria. E quanto mais alta a classe, mais dispersão tem. No trabalho da Cláudia Golden está provado isso. Porque tipicamente são as funções que são assimétricas em relação ao tempo, horas trabalhadas num dia e o pagamento que a pessoa tem. Então, o que isso quer dizer? Que há funções tipo farmacêutico ou farmacêutica, que é igual o tanto de horas que você trabalha com quanto você é remunerado. Então, se eu trabalhar 8 horas, eu vou receber um salário que vai ser proporcional se eu trabalhar 3 horas. Vai receber o salário equivalente. Em funções como funções de negócio, finanças e funções legais, jurídicas, isso é assimétrico. Ou seja, quanto mais horas você fica trabalhando, muito mais, é desproporcional a quantia que você recebe. Você está disposto, então, a abrir mão de pessoas que estão a fim de trabalhar muito, estão melhor preparadas. E hoje só para essa questão de são mais baratas. São mais baratas? Você está a fim de fazer isso? Se você estiver a fim, ok. Tem gente que não está. E essas pessoas vão ter um destaque, porque inclusive elas vão ver coisas que você não está vendo. E aí você tira do pessoal. É muito bom. Não, e eu gostei do jeito que você explicou, porque, de novo, não é mais uma agenda sobre nossas crenças e valores. É uma agenda de performance. Eu acabei de te mostrar todos os benefícios de você contratar alguém assim. Se você assim ainda não quiser, você vai ter que me explicar a lógica por trás disso, porque foi totalmente lógica em mostrar para você os benefícios disso. Exato. Isso vai valer para todos os grupos subrepresentados, porque os números também nos ajudam com isso. Sim. Aí você fala assim, então, independente da tua opinião pessoal, você está a fim de abrir mão desse talento ou não? Não, e só se as pessoas realmente se sentem num ambiente seguro e vocês conseguem provocar essas conversas sem vergonha, que você consegue fazer esse processo educacional de mostrar outros pontos de vista, trazer outros dados que essa pessoa sozinha talvez não fosse nem procurar, né? Exato. Porque não faz parte do cotidiano dela. Maravilha. Ana, mais uma vez, obrigada por você ter reservado o tempo da sua agenda tão corrida para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você transformou muitas mulheres, muitas pessoas que estavam assistindo, ouvindo a gente aqui hoje, com a sua experiência, com a sua generosidade, com a sua vivência, com a sua transparência radical. Eu que agradeço muito, Ana, e eu espero que tenha sido valioso para você, para o seu time, para as pessoas, e principalmente agradecer o tempo e a gentileza do convite. Tem muito valor para mim. Eu escolhi estar aqui agora com vocês, e eu também agradeço por vocês terem escolhido estar aqui agora comigo. É uma honra. Obrigada. Obrigada.
Se você chegou até aqui, é porque essa conversa fez sentido para você. Então faz o seguinte, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando evoluir. E é isso que move o que eu e a minha equipe construímos aqui.